Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias e aqui eu estou pretendendo ultimamente fazer vídeos curtos, mas esse eu temo que talvez não fique muito curto, pois nós vamos falar a respeito da reforma tributária. Todo mundo está falando a respeito disso e eu vou te dar alguns detalhes para você, meu amigo, que é inscrito aqui no canal. Para você que está chegando agora, vai se inscrever, vai deixar um joinha. Você que vai ficar junto com a gente aqui, seja bem-vindo a acompanhar direitinho o que está acontecendo. Pois é, gente, a discutida reforma tributária, de cujo conteúdo a maioria do povo tem total desconhecimento, é que, aliás, a maioria dos parlamentares que votaram na reforma também não tem total conhecimento, porque o texto foi apresentado com 142 páginas, muitas páginas, com um tempo muito curto para que fosse lido e que dirá analisado em todos os detalhes, porque geralmente o pessoal coloca lá, de alguma forma, uma brecha para fazer alguma coisa que é do interesse deles e não do nosso. Pois bem, sem muita paciência, com muita urgência, com muita pressa para que tudo isso fosse aprovado, e tudo isso aumenta ainda mais a nossa desconfiança. Se você analisar alguns pontos do texto dessa reforma, você já sabe que vai dar ruim para quem tem menos dinheiro. Mas se você tivesse mais tempo, com certeza iria protestar, iria fazer alguma coisa, mas não, eles não dão tempo para que ninguém pense. Nem os próprios parlamentares puderam pensar muito. Aliás, a maioria recebeu uma boa grana para votar, além das emendas, tá? Chego lá. Bom, eu vou começar falando que a deputada do PL, Rosana Vale, lamentou a forma como o tema foi aprovado. Sim, já foi aprovado pelos parlamentares e passou a toque de caixa. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta sexta-feira, e eu disse na madrugada desta sexta-feira, dia 7, o texto da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária em 2 turnos. A matéria, que começou a ser votada ainda na noite de quinta-feira, recebeu 375 votos favoráveis, 113 contrários e 3 abstenções no turno decisivo. Para que a pauta fosse aprovada, eram necessários 308 votos. Segundo a deputada Rosana Vale, que é do PL de São Paulo, ela lamentou a forma como a reforma foi votada. Ela disse que, infelizmente, não conseguiram adiar a votação para que o texto fosse analisado melhor e que as coisas fossem colocadas de outra forma. Segundo ela, todos concordamos que uma reforma seria essencial e necessária, mas que não se deveria votar de forma tão apressada um texto tão importante. A grande preocupação da maioria que não concordou com a reforma é realmente o aumento da carga tributária. Ou seja, gente, vamos morrer pagando imposto. Não há garantia, afinal, de que os impostos vão diminuir ou que não vão aumentar. Não. Muito pelo contrário, a maioria do que está lá dentro, do que está expresso no texto, aponta para o aumento de impostos. Por exemplo, a reforma tributária cria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Você ouviu bem. Cria o imposto. É um imposto que não existia antes. Segundo eles, esse imposto vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal, e a contribuição sobre bens e serviços CBS, que ficará no lugar de tributos federais como o PIS e COFINS. Agora, fizeram uma explicação muito difícil da gente entender. Na verdade, ninguém explicou. Jogaram lá o texto, não deu tempo do pessoal analisar e a gente também tomar conhecimento e mandaram pau. A proposta também vai criar um imposto seletivo que compensará o fim do IPI e servirá para desestimular o uso de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Mas calma que esse negócio não vai ficar tão bom. O princípio da reforma é deslocar a cobrança do imposto da origem, onde a mercadoria é produzida, para o destino, onde é consumida. Ou seja, se você consome alguma coisa que não é legal, que o pessoal acha que não é legal, em vez de quem produziu pagar o imposto, quem vai pagar é você que consome. Então você vai pensar 2 vezes antes de comprar, talvez, não sei. Gente, a questão que está pipocando em tudo quanto é canto a respeito dessa reforma tributária é sobre as desvantagens que nós vamos ter. Por exemplo, na Revista Oeste tem uma matéria do governador de Goiás dizendo que os estados foram extremamente sacrificados com essa aprovação dessa reforma tributária. O Ronaldo Caiado, ele disse que o texto da reforma é desrespeitoso com vários estados e municípios. Inclusive, ele afirmou que a PEC foi aprovada pela capa e não pelo conteúdo. Olha o que ele falou em entrevista à Jovem Pan.
abre aspas, a população vai ficar assustada porque não teve debate de conteúdo. Poucas pessoas leram, entenderam, estudaram o que está ali. Não se pode votar de forma virtual, remota, uma emenda à Constituição brasileira. Fecha aspas. As críticas do governador foram direcionadas principalmente ao formato do Conselho Federativo previsto no projeto para gestão de impostos. O governador não poupou críticas à atuação do Planalto na distribuição de recursos públicos. Ele disse, abre aspas, quando se perde o debate e se troca por emendas de repasses de 5,4 bilhões de reais para arrefecer a base e entre eles ministérios, realmente isso aí não mostra de maneira alguma que foi uma reforma que a população teve sequer conhecimento do que vai custar para ela. Fecha aspas. Bom, eu vou dar uma pincelada para vocês aqui do que vem por aí, tá? Uma das coisas mais discutidas a respeito desta reforma tributária é o IPVA, que muito Bolsonaro discutiu sobre cancelar, excluir, extinguir, deixar de existir o IPVA, até porque o Brasil é um dos pouquíssimos países onde se cobra esse imposto, tá certo? As pessoas não pagam imposto num país evoluído sobre um carro. Um carro lá num país evoluído, nos Estados Unidos, na Europa, é como se fosse uma geladeira. Você não paga imposto porque tem uma geladeira em casa. Pois é, mas aqui no Brasil é diferente. Só que com essa reforma tributária o negócio vai ficar um tantinho quanto pior. Inclusive para quem é mais pobre, porque eles estão com o tal do IPVA verde. O que é isso aí? É para ajudar a melhorar o meio ambiente, é para melhorar a natureza, e eu concordo plenamente que a gente precisa poupar a natureza, que a gente precisa preservar todos os nossos recursos naturais. Só que o pobre vai ser penalizado. Por quê? Porque esse IPVA vai cobrar mais caro o imposto do carro que poluir mais. E nós sabemos que o carro que polui mais é o carro mais velho. É o carro daquela pessoa que não tem dinheiro para comprar um carro, não. É aquele carro que nem pagava IPVA. Sabe aquele carro velho que nem pagava IPVA, que você comprou e fala, o carro tem 20 anos, não paga mais IPVA? Pois é, esquece. Porque esse é o carro que vai pagar IPVA mais caro. Eles vão cobrar IPVA mais barato de carro que não emite tanto poluente. Inclusive, carros elétricos que custam uma fortuna e que, obviamente, é o melhor para o meio ambiente, mas custam uma fortuna e não são acessíveis à população mais pobre, esses carros são isentos de IPVA. Ou seja, se você tiver grana para comprar um carrão daqueles que é sensacional, novinho, elétrico, que não polui, você não vai pagar IPVA. Mas se você tiver um golzinho velho geladeira, aquele que tem motorzinho a ar, né? Aquele que faz muita fumacinha porque você é pobre, aquele vai pagar IPVA mais caro. Então, é esse um dos pontos que está sendo mais discutido da reforma tributária. Tem muitos outros pontos, afinal de contas, o texto tem 142 páginas e, como disse até Nicolas Ferreira num vídeo que está circulando no Twitter, não deram tempo para, inclusive, os parlamentares que votaram poder acompanhar o texto com mais atenção, poder estudar, analisar, mas, sim, prometeram muito dinheiro, deram uma grana preta para que fosse votado. O governo prometeu 6 milhões de reais a mais, tá? Não é 6 milhões só, não. 6 milhões de reais a mais por deputado para aprovar a reforma. Aí eu te pergunto, por que eles estão tão interessados em aprovar a reforma se fosse em benefício do povo? Porque se é para interesse da esquerda e eles estão botando uma grana preta em cima, com certeza não é benefício para o povo. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acelerou o negócio lá porque ele tem uma viagem, né? Ele tem que ir para um cruzeiro lá para os Estados Unidos e ele queria fazer logo isso aí. Mas o que acontece? O governo, como eu estava dizendo, aumentou em 6 milhões de reais o valor por cabeça em verbas extras, que não são emendas, tá? São recursos que não são emendas, são extras, mas são usadas para negociação política. Mas sai do bolso deles? Sai do bolso do Lula? Sai do bolso do Lira? Sai do bolso dos ministros? Sai do bolso de quem? Sai do nosso bolso. A promessa antes era de que parlamentares da base receberiam 7 milhões em verbas dos ministérios para suas bases eleitorais. Além de emendas, de emendas individuais a que todos teriam direito, inclusive os da oposição. Nessa semana o valor aumentou, como eu disse aqui no começo, com 6 milhões de reais adicionais que serão liberados mais para frente. Ao todo serão 13 milhões de reais por cabeça. O comentário no plenário da Câmara é de que o governo está querendo pagar a reforma com uma promessa. O governo também liberou um valor enorme, um valor recorde de emendas que eu já comentei nesse canal esses dias. Então, é dessa forma que está a situação do nosso governo. Nós estamos ficando quietos, estamos ouvindo essas histórias e não podemos
fazer efetivamente muita coisa. E eu pergunto para você que acompanha esse canal, o que a gente vai fazer? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar acompanhando tudo isso. E o que a população vai fazer? Vai ter que vender o carrinho velho. Vai ter que andar de busão. Vai ter que passar mais perrengue. Vai ter que gastar mais e pagar mais imposto. E é isso que o governo Lula, o pai dos pobres, tem feito para o nosso país em pouco tempo de governo. Então, quem não se arrependeu de votar nele, eu acho que de agora em diante vai começar a se arrepender. Porque senão é uma pessoa que realmente não conhece a vida, não sabe interpretar uma realidade ou está vivendo em Nárnia. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.